Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da parte de prevenção de varizes. A gente tem falado a respeito do tratamento e o que pode acontecer com o tratamento, mas na verdade, na minha opinião, a parte mais importante que o paciente entenda é a questão da prevenção. Porque o tratamento, se ele não entender nada do que a gente vai fazer da mesma maneira, mas a prevenção a gente precisa que o paciente nos ajude a trabalhar junto com a gente para a gente prevenir varizes novas e prevenir sintomas, tá? Então, eu sempre começo a consulta falando a respeito da prevenção, porque na minha opinião essa é a parte mais importante, certo? O tratamento não previne varizes, escleroterapia não previne varizes, tá? Ela pode prevenir a evolução da doença, mas ela não previne novas varizes, né? A cirurgia não previne varizes, o laser não previne varizes. Ele vai tratar o que o paciente tem naquele momento. Não vai prevenir que daqui a 1 ano, 2 anos o paciente venha a ter uma evolução ou ter novas varizes ou evoluir com essa doença que ele já tem, tá? Então, uma coisa importante que o paciente saiba é que a genética dele, ele não muda nunca, né? A gente ainda não aprendeu a fazer isso. Pode ser que um dia mude, mas hoje a gente ainda não aprendeu. Então, como a gente não consegue mudar a genética, se ele fizer tudo certo, ele vai ter menos varizes, se ele fizer tudo errado, ele vai ter mais varizes, mas ele vai ter em algum momento. Então, é necessário que a gente combine revisões. A gente terminou o nosso tratamento, a gente dá alta para o nosso paciente, mas a alta do paciente com doença varicosa, ela nunca é uma alta definitiva. Eu gosto sempre de pedir uma primeira revisão depois que eu termino o tratamento com 6 meses. Depois desses 6 meses, eu vou conseguir ter uma ideia do quanto esse paciente está comprometido com essa prevenção, do que ele está fazendo, se ele está usando meia elástica quando é necessário, se ele realmente está fazendo exercício, se quando ele passa muito tempo em pé ou muito tempo sentado, ele faz alguma coisa para evitar essa postura de muitas horas na mesma posição, né? Se ele está cuidando da alimentação, enfim, se ele continua usando, ela continua usando anticoncepcional ou não, né? Então é importante a gente ter essa conversa com o paciente e fazer essa revisão um pouco mais próxima, também para a gente conhecer a genética do paciente. Porque se ele tiver uma tendência maior a continuar formando novas varizes num tempo mais curto, a gente precisa revisar ele ali 2 vezes por ano. Se a gente revisa ele em 6 meses e tá legal, a gente pode combinar de começar a fazer revisões anuais, tá? Então, essa primeira revisão geralmente eu faço com 6 meses, pra gente ter essa ideia de comprometimento, postura e também principalmente da genética do paciente. E depois a gente passa a fazer revisões anuais para quem puder fazer anuais ou semestrais para quem necessitar se manter nesse ritmo, tá? Então, do resto da parte que a gente consegue modificar e o paciente consegue ajudar, né? Já que a genética a gente não muda, o restante a gente consegue melhorar muito, tá? Então, eu sempre mostro essas figurinhas aqui que foram retiradas do Néter. Eu mostro para o paciente onde está a veia femoral, que ela está toda dentro da musculatura, né? Onde estão as veias da região poplítea, que estão todas dentro da musculatura, atrás do joelho. Se o paciente entender que tudo isso está cercado por músculo e se ele tiver esse músculo forte, cada vez que o músculo apertar esses vasos, ele vai fazer a bomba muscular funcionar e ele vai bombar esse sangue mais rápido e a circulação vai ficar mais ativa. Eu sempre explico, é por isso que tu nunca vê um atleta cheio de varize, porque essa bomba muscular é extremamente importante. Tá? Então é importante que a gente incentive, que a gente mostre na foto por que o paciente precisa fazer exercício. Exercício previne varizes, sedentarismo dá varize. É importante pedir também para quem tem muita tendência que evite o exercício de impacto excessivo, então vai fazer uma maratona, por exemplo. Isso só para quem realmente tem muita tendência, tá? Mas o exercício em si, ele é preventivo. Evitar o excesso de carga quando tiver em 90 graus com solo, porque a gente está fazendo valsalva, né? Então eu sempre converso isso, mas o exercício ele deve ser incentivado e prescrito pelo médico, tá? Exercício previne sedentarismo da varize, porque esses vasos vão ficar todos frouxos ali dentro da musculatura que vai estar flácida e a gente vai perder essa ação da força muscular. É importante que o paciente entenda que o sangue nas veias está subindo e a gravidade puxando. Então ele vai entender o porquê que quando ele passa muito tempo em pé ou muito tempo sentado, ele vai ter cansaço na perna, mesmo que ele não tenha mais nenhuma varize na perna. Tá? É importante a gente frisar muito isso, porque ele tem que saber que se ele trabalha em pé, se ele é um vendedor, se ele é um cirurgião, né, se ele é um cabeleireiro, que ele passa horas na mesma posição sem conseguir se movimentar muito da mesma área,
ele vai precisar usar meia elástica. Então, a meia elástica precisa ser utilizada por pacientes que passam muito tempo na mesma posição. E mesmo que o paciente passe muito tempo na mesma posição e use a meia, é preciso tentar se locomover um pouquinho, levantar, dar uma alongada, tá? Aquele exercício de extensão e flexão do tornozelo, né? Pra gente conseguir fazer o bombeamento da panturrilha. Porque o paciente passa muito tempo em pé, eu sempre peço para cada meia hora, 1 hora, fazer 2 minutinhos de elevação na ponta do pé para trabalhar também a panturrilha e fazer um bombeamento. Então essas orientações ajudam bastante na parte de prevenção, não só de varizes novas, mas de sintomas. Porque eu sempre falo para o paciente, tu pode não ter nenhuma varize na tua perna. Se tu passar o dia todo em pé, vai ter dor na perna no fim do dia. Porque as veias que não estão doentes, as veias que estão normais, estão em sofrimento. Elas estão tentando fazer o sangue subir e a gravidade puxando o tempo todo. 1 hora o vaso vai começar a cansar, ele vai começar a fazer uma dilatação. Pelos poros desse vaso vão sair líquido, né? Vai sair água e isso vai iniciar toda uma cascata inflamatória com sensação de peso, cansaço, formigamento, né? E isso todos os dias, um pouco por dia ou muitas horas por dia, no fim das contas vão gerar bastante varizes novas, né? Vão nos gerar doença nova, certo? Então é importante para prevenção o uso de meia elástica para quem passa muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Eu não estou falando agora aqui daquele paciente que tem doença crônica que vai ter indicação de uso diário da meia, isso já é outro papo, tá? A gente está falando de prevenção daquele paciente que já recebeu a alta do consultório ou que está em tratamento das suas varizes, tá? Então o exercício é importante, o uso de meia elástica para quem passa muito tempo em pé ou muito sentado, em viagens longas é extremamente importante, não só para prevenir varizes, mas para prevenir trombose também, tá? O uso de anticoncepcional da varizes, eu sempre falo para os pacientes tentarem utilizar não como forma de anticoncepção, porque a gente tem tantas outras formas não hormonais, e tentar enxergar o anticoncepcional mais como uma medicação. Então, se for indicado pelo gineco para tratar uma endometriose, para tratar um ovário policístico, aí paciência, a gente sabe que vai aumentar o risco, mas é necessário, né? Mas tentar evitar o uso de longo prazo como anticoncepção em si. A gente tem outros tantos métodos não hormonais bastante efetivos que podem nos ajudar nesse sentido, tá? Sempre conversar com o gineco essa questão para ver qual é a melhor opção para cada paciente. A outra coisa que dá bastante variz também é a gestação. Toda vez que a gente aumenta, né, de peso, a gente sobrecarrega todo o sistema. Então, na gestação a gente tem ganho de peso, a gente tem aumento dos hormônios. Os hormônios femininos, eles são vasodilatadores. Nas veias a gente tem receptores de progesterona e de estrogênio que favorecem a dilatação, por isso que mulher geralmente tem mais varizes do que homens, tá? Então, é importante também a pessoa entender que tem coisas que ela não consegue mudar, mas que tem coisas que ela consegue sim modificar, como, por exemplo, durante a gestação, tentar ganhar o mínimo de peso possível dentro do que for saudável para a mãe e para o bebê. Tentar se exercitar durante a gestação, nem que seja realizar pequenas caminhadas, né, desde que liberado pelo ginecologista também. Isso tem que ser sempre conversado entre os colegas, tá? Mas o paciente tem que saber que quando ela está gestante, ela está sim em risco de novas varizes, e o que ela pode fazer para evitar é o uso de meia compressiva, exercício físico, ganho de peso moderado, e também tentar dormir mais para o lado esquerdo, porque quando o bebê começa a crescer, se a gente fica deitado em decúbito dorsal, o bebê comprime a drenagem dos membros inferiores ou para o lado direito, né? Por compressão da veia cava. Então é importante tentar dormir para o lado esquerdo, tá? As outras coisas que podem dar varize, outras situações, obesidade, tá? Então todo ganho de peso sobrecarrega o sistema venoso, sobrecarrega tudo, na verdade, mas a gente está falando aqui de varize. Então, a obesidade dá varizes, então é importante tentar manter o peso equilibrado. Paciente com constipação crônica também pode aumentar o risco, né? Por compressão também da drenagem dos membros inferiores, então tentar ter uma dieta saudável que mantenha o intestino saudável, né? A gente já falou a respeito do sedentarismo, é importante incentivar o exercício, postura por muito tempo na mesma posição, né? Muito tempo em pé, muito tempo sentado, então tentar variar a posição, tentar fazer alguns exercícios durante o trabalho e usar meia compressiva, né?
pacientes que tem uma tendência, né, que tem alguma doença que possa causar edema crônico, né, alguma doença linfática que possa prejudicar também o sistema venoso, devem ser incentivados a tratarem esse tipo de doença, né, ou alguma doença cardíaca, renal, que favoreça edema de membros inferiores, eles também devem ser tratados, porque isso também sobrecarrega, tá? Então, obesidade, gestação, uso de hormônios, postura, né, muito tempo na mesma posição, paciente gestante, paciente que tem uma tendência genética, todos esses pacientes devem ser devidamente orientados, certo? E a gente tem que ter esse paciente na mão, a gente tem que ter contato com esse paciente seguidamente, porque se forem surgindo varizes novas, a gente vai tratando. Isso é uma coisa importante, toda vez que o paciente volta no consultório, ele ser examinado com venoscópio, para ver se tem alguma nutridora que está sendo gerada que a gente não está enxergando a olho nu, para a gente já tratar aquele vaso para não deixar ela começar a dilatar e sobrecarregar outros vasos menores, tá? Então era isso que eu queria falar hoje a respeito para vocês, de vocês tentarem trazer o paciente para vocês, para se comprometerem com o tratamento junto com a gente, para saberem que o que a gente tem que fazer, a nossa parte a gente vai fazer, mas que ele também precisa fazer a parte dele, certo? Muito obrigada.